é um jogo capcioso. Por quê? Por um lado, você pode pensar nesse retrospecto positivo do Amazonas, tá? Bom, vamos começar pela Série B, sexta às 7 da noite, temos Ferroviária de Araraquara e Amazonas, lá na Fonte Luminosa, jogo pela 21ª rodada, conhecida como segunda rodada do segundo turno. Pois é, dois times que estão na parte de baixo, dois times que vieram recentemente da Série C, né? A Ferroviária subiu ano passado, o Amazonas subiu no ano retrasado e, cara, parece que a briga vai ser realmente aí pela queda. Agora sim, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena que eu quero dar uma ilustrada aqui, muito capciosa, inclusive tem um QR Code, aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita o app para você ter acesso a estatísticas, informações e ficar muito bem informado, beleza? Tabela de classificação, porque, seguinte, a gente tem ali a Ferroviária em 15º e o Amazonas em 20º, o Amazonas é o lanterna, mas vamos ver a pontuação, Ferroviária tem 23, o Amazonas tem 20, cara, uma vitória do Amazonas pode... Se o Amazonas ganha esse jogo, ele muito provavelmente vai dormir fora do Z4, mesmo sendo lanterna. Ele encosta no próprio Ferroviária. Não, exatamente, porque o América, que é o primeiro time fora da zona, só tá 1 ponto na frente da equipe manauara, né? Então, cara, tá muito nivelada essa Série B, tá? Não dá pra tratar aí o Amazonas como se fosse uma grande baba, conquistou um grande resultado recentemente, inclusive fora de casa, também contra o Coritiba, mas o que eu quero destacar negativamente do lado da Onça é, por mais que ele tenha esse bom resultado recente aí contra o Coxa, ao longo da Série B, fora de casa, ele não é muito bom, tá? Ele tem um dos piores retrospectos aí como visitante, só somou 3 pontos longe de casa, acho que nenhuma vitória, né? Foram 3 empates e 6 derrotas no caso. Então é um time que, longe de Manaus, não consegue performar muito bem. Muito bem, vamos para os resultados, né? Começando pela Ferroviária, que surpreendeu, né? Grande 2-0 no Remo. Teve uma expulsão, mas já estava 2-0, né? O Remo começou pressionando, não fez o gol, né? Aí a Ferroviária fez o gol. E aí segurou, aí matou depois, enfim. Antes 0-0 com o Operário em casa, 1-1 com o Atlético Paranaense fora, bom resultado, mas foi um pênalti mandrake, viu, para a Ferroviária nesse jogo. Sim. Que foi o gol de empate. Aí perdeu do Atlético em casa, né? E foi a fase ruim, né? Perdeu do Criciúma também, enfim, uma sequência bem negativa aí da equipe do interior de São Paulo. Ele vinha num momento muito ruim de 6 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas consecutivas. Mas aí conquista essa vitória que traz ânimos aí de volta para a equipe do interior de São Paulo, tá? Por outro lado, a gente tem um Amazonas que, cara, 4 jogos sem perder, mas empata bastante. Inclusive, são dois dos times que mais empataram nessa Série B, tá? Acho que só o Paysandu tem 9 empates e a Amazonas e a Ferroviária tem 8, tá? Então é um retrospecto muito grande. O Amazonas vem de vários jogos seguidos marcando gol, né? Pois é. Vem o quê? 5 jogos seguidos marcando gol, tá? 5 jogos seguidos marcando gol, sendo 4 jogos sem perder, tá? Então, assim, um retrospecto realmente positivo do lado da Onça. Levando em consideração que é o Lanterna, é um retrospecto positivo. Bem positivo, é isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do time da casa. 1,94. Né? 1,94, o Amazonas 4,20. Cara, vamos lá. É um jogo capcioso. Por quê? Por um lado, você pode pensar nesse retrospecto positivo do Amazonas, tá? Que um momento recente ele é bom. Mas eu acho arriscado você confiar em gol do Amazonas fora de casa. Tem odd, mas eu acho que é um risco muito grande, tá? Acho que é um risco muito grande. E a Ferroviária, ela vem mais empolgada, conquistou essa vitória contra o Remo. Tem mais time do que o Amazonas, ao meu ver, mas ao mesmo tempo eu acho que também tem um risco muito grande e aqui na vitória seca da Ferroviária, né? Então, velho, honestamente... O meu receio maior aqui é até o under goals, tá? Não é nem o dupla hipótese da Ferroviária. Eu acho que a Ferroviária não perde esse jogo. Mas é porque menos de 3,5 eu acho que é muito confiável. Eu acho que seja difícil sair 4 gols desse jogo. Só que 2-1 Ferroviária, por exemplo, é um placar que eu enxergo sendo plausível, tá? Até por isso eu fico com receio de recomendar aqui um menos de 2,5 gols. Eu tenho muito receio aí, mas no menos de 3,5 eu acho que já é uma proteção muito grande. É um jogo difícil de você prever algo, tá? Inclusive, quem quiser esperar o ao vivo eventualmente, só vai se complicar em relação ao under goals. Mas uma postura em relação à vitória da Ferroviária ou um golzinho do Amazonas é algo que eu recomendaria esperar por ao vivo. Pré-jogo, eu enxergo essa aqui como uma opção mais segura. Muito bem, então de cada lei para a Ferroviária e Amazonas, né? O dupla hipótese da locomotiva e o menos de 3,5 gols.